Você sabe aquela frase, o futuro já começou? Ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender, novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifates conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifates está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifates está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifates é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato timeline, onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifates têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só porque a EAD Unifates é nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do futuro da educação hoje. Olá, caros alunos, boa noite a todos. Eu sou a professora Natália Carvalho. Estamos aqui mais um dia para uma aula ao vivo. E hoje eu tenho aqui vários alunos dos cursos da área da saúde. Quero desejar boas-vindas para você que é novo por aqui, para você que está cursando a disciplina de todos os cursos da área da saúde. Hoje eu represento a coordenação de todos os cursos e estou aqui ao meu lado com a professora Gislaine, da disciplina de Anatomia Básica. Professora Gislaine, eu já quero te agradecer pela disponibilidade na produção da disciplina conosco e principalmente em ministrar essa aula ao vivo com todos os alunos do EAD da Saúde. Boa noite, uma ótima aula e a fala é sua. Boa noite a todos. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui essa noite para poder ministrar essa aula para vocês. Hoje eu resolvi trazer esse tema relacionado ao sistema cardiovascular, né? Bom, como a Natália já disse, eu sou a professora Gislaine, sou farmacêutica, mestre em ciências farmacêuticas, e agradeço a Natália pela oportunidade de poder ter elaborado esse material para vocês e junto compartilhar um pouco desse conhecimento. Bom, como eu disse, nós vamos estudar a respeito do sistema cardiovascular. Então, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse sistema, que é um sistema tão importante e ele está presente na unidade 2 de vocês, lá da apostila de vocês. Então, para iniciarmos, eu quero contextualizar o que é sistema cardiovascular, né? Bom, o sistema cardiovascular, ele faz parte, juntamente com o sistema linfático, do sistema que nós chamamos de circulatório, tá? Então, se você ouvir falar do tema sistema circulatório,
entenda que automaticamente está se referindo à união de dois sistemas, que é o cardiovascular e o sistema linfático. Esses dois sistemas, eles têm funções diferentes, mas eles fazem parte, né? Eles unidos fazem parte do que nós chamamos de sistema circulatório, porque eles promovem a circulação, tá? De substâncias diferentes através de uma rede muito grande de tubulações, tá? Existem diferenças entre o conteúdo que circula por dentro as tubulações de cada um desses sistemas. Então, para começar a entender, quando eu vou retirar agora um sistema dentro desse que nós chamamos de circulatório, e nós vamos focar o nosso estudo hoje no sistema cardiovascular. Ao falar de sistema cardiovascular, eu preciso que vocês entendam que nós temos aqui componentes e funções muito específicas. Então, aqui nós vamos estar falando de coração, sangue e essa rede de tubulações específicas que nós chamamos de vasos sanguíneos. Então, entendendo que nós abordaremos, então, esses componentes essenciais desse sistema, que são os vasos sanguíneos, o coração e o sangue, que é o meio fluido que percorre essa rede de tubos, nós precisamos entender quais são as funções básicas desse sistema. Bom, o sistema cardiovascular, ele possui 3 funções primordiais, tá? Que é a primeira função está relacionada com o transporte. Prof, mas o transporte do quê? Aqui, nessa função de transporte, nós estaremos focando no sangue, que é o veículo que transporta diversas células e substâncias através dele, né, do sangue, por essa rede de tubos através dos vasos sanguíneos. Então, pensem que essa rede de tubulações, aonde o sangue vai estar transportando oxigênio, nutrientes, tá? Resíduos metabólicos de células que precisam ser eliminados e também células de defesa. Todos esses elementos são transportados num veículo, que é o sangue, através dos vasos sanguíneos. Tá bom? A segunda função do sistema cardiovascular está relacionada com a regulação de temperatura, tá? Essa função, ela é muito importante e já é de observação de todos nós. Em dias muito frios, eu não sei se vocês já observaram que normalmente o que acontece? Em dias frios, nós temos uma tendência de ficar com as extremidades mais geladas, não é? Então, nariz, os dedos da mão, os dedos dos pés, eles tendem a ficar frios. Isso significa que quando nós temos uma temperatura ambiente muito baixa, os nossos órgãos internos, eles precisam manter a temperatura corporal, que é de aproximadamente 37 graus. E para manter essa temperatura interna, tá? O sangue, ele fica mais restrito ao interior, tá? Promovendo ali esse controle de temperatura para os órgãos, tá? Porque nós não podemos perder temperatura, perder calor para o meio ambiente, para o meio externo, quando está muito frio, porque senão o indivíduo entra em um estado de hipotermia, tá? E em dias muito quentes, acontece o contrário, né? Para você não ficar com muito calor, com uma temperatura corporal elevada, que é o que a gente considera febre, tá? Então, para essa temperatura corporal não se elevar muito, não passar de 37 graus, os nossos órgãos internos precisam dissipar o calor. E aí, a gente tende a fazer o quê?
ao sangue circular mais para as extremidades do nosso corpo, tá? Então, essa função de regulação da temperatura está relacionada com o fluxo sanguíneo, tá? Então, se o fluxo sanguíneo ele está muito alto, tá? Em dias de calor, em dias de frio, isso faz com que ou a gente retenha temperatura, retenha o sangue mais no interior do corpo, e as extremidades ficam geladas, e o inverso acontece em dias muito quentes, tá bom? E aí, os vasos têm um papel muito importante, porque os vasos sanguíneos, eles fazem vasoconstrição ou vasodilatação. Então, essa função de regulação da temperatura corporal está relacionada com esse ajuste. E vocês já observaram que ao fazer uma atividade física, por exemplo, tá? Então, se você está correndo, jogando uma bola, tá? Normalmente, o que acontece? Aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Esse aumento do fluxo sanguíneo gera um aumento da temperatura corporal. Então, os nossos vasos fazem o quê? Vasodilatação. E aí o indivíduo tende a ficar todo vermelhinho, com as bochechas mais coradas, com os vasos, tá? Aqui na face mais visíveis. E a terceira função está relacionada com a função de proteção. Essa função de proteção está atribuída ao transporte de células de defesa. Essas células de defesa, que nós chamamos de leucócitos, são células que pertencem ao sistema imunológico, mas que são transportados através do sangue até um local específico para combater um processo infeccioso, a invasão de um agente externo, infeccioso, tá? Então, essa função de proteção deve ali à circulação, ao transporte dessas células de defesa. E também essa função de proteção está relacionada com a capacidade de coagulação sanguínea, tá? A coagulação sanguínea se deve a um elemento que circula no sangue também, que são as plaquetas. As plaquetas, elas promovem a coagulação primária. Então, quando você faz um corte ali no dedo, tá? Esse corte, ele não fica sangrando por muito tempo, porque ali no sangue existem umas células, né? Que são as plaquetas, e elas promovem uma coagulação sanguínea no local, fazendo ali um tamponamento, impedindo que o indivíduo tenha ali, né, um sangramento por muito tempo, tá? Então, as três funções do sistema cardiovascular é a função de transporte, então, transportar nutrientes, oxigênio, células de defesa, resíduos metabólicos, como o gás carbônico, regulação, que diz respeito à função de ajuste de temperatura corporal, e a proteção, tá? Através da coagulação, porque lá no sangue nós temos a presença de plaquetas, e a proteção atribuída ao transporte de células de defesa, que nós chamamos de leucócitos. Bom, esse sistema cardiovascular, ele é considerado um sistema fechado. Esse sistema fechado é porque o sangue, que é o veículo que percorre essas tubulações, jamais saem de dentro deles, tá? Então, essa rede de tubos, que nós chamamos, então, de vasos sanguíneos, que nós vamos ter, então, as veias, as vênulas, as artérias e arteríolas. Essa ramificação desses vasos sanguíneos permite a circulação do sangue e é considerado, então, um sistema fechado, fazendo parte de um circuito, onde o sangue que percorre esses vasos não sai daqui de dentro, tá bom? Então, por isso que nós consideramos o sistema cardiovascular como sendo um sistema circulatório fechado, tá?
Bom, como eu falei para vocês, nós temos 3 componentes principais aqui no sistema cardiovascular. O primeiro componente é o sangue, que é o veículo que transporta diversas substâncias através dele. O segundo componente são os vasos sanguíneos, tá? Esses vasos sanguíneos existem diversos tipos, tá? Que eu vou apresentar para vocês logo mais. Mas entendam que se eu estiver falando de modo genérico de vasos sanguíneos, eu estou envolvendo artéria, arteríolas, vênulas, veias e capilares, tá bom? Então, quando a gente usa o termo vasos sanguíneos, eu não estou especificando se é uma artéria, se é uma veia ou se é capilar. Estou generalizando. E o terceiro componente principal do sistema cardiovascular é o coração, que é o órgão principal desse sistema, tá bom? E agora a gente vai abordar cada um desses componentes. Falamos, então, do sangue como sendo o veículo transportador de substâncias. Mas o sangue, como que ele é formado, tá? Primeiro que o sangue, ele é dividido em 2 partes, que é um meio líquido e uma parte que nós chamamos de elementos figurados. Então, nós temos, quando eu falo de sangue, uma parte que nós chamamos de elementos figurados, que envolve as células. Então, as plaquetas que eu falei para vocês, que é responsável por coagular o sangue, evitando o sangramento quando você se corta, a plaqueta são um grupo de células, digamos assim, que está ali presente nessa fase do sangue. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, as células de defesa que combatem infecções, elas também circulam por ali. Então, ela faz parte dessa divisão do sangue que nós chamamos de elementos figurados. E, por fim, nós temos os glóbulos vermelhos, que são os responsáveis por dar a cor avermelhada que o sangue tem, tá? Os glóbulos vermelhos, eles também são chamados de eritrócitos, tá bom? Então, essa primeira fase, que é o elemento figurado, que representa 45% do volume total sanguíneo, é onde nós temos plaquetas, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Só que entendam que isso é célula, tá? E as células, elas precisam estar no meio fluido. E esse meio fluido que permite com que o sangue seja líquido é a porção que nós chamamos de plasma. Então, o plasma, ele é a parte líquida do sangue, tá? Ele é formado por proteínas, por água e outras substâncias, tá? Como hormônios, que também tem dissolvidos aqui. Então, ao falar de sangue, entendam que nós temos uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, digamos assim, que é onde a gente tem as células que precisam ser transportadas através de um meio líquido, de um meio fluido, que é através do plasma que isso acontece. Ele que deixa o sangue líquido ali, digamos dessa forma, tá? Então, o sangue, ele representa aproximadamente 8% do volume corporal do indivíduo. Então, nós temos aproximadamente de 5 a 6 litros de sangue no organismo. Esse volume, ele depende muito, tá? Das variações do nosso organismo. Então, uma diferença entre homem e mulher, entre os pesos de cada indivíduo. Então, cada um vai ter um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Mas é entre 5 a 6 litros de sangue. Bom, esse sangue, tá? Que ele é responsável pelo transporte de células, de nutrientes, tá? Pelo transporte de oxigênio. O sangue, então, ele precisa fluir, ser transportado através dos vasos sanguíneos,
que são o segundo componente do sistema cardiovascular. Os vasos sanguíneos, tá? Nós dividimos eles em artérias, veias e capilares, tá bom? As artérias nós representamos sempre nas ilustrações, nos livros, vocês sempre vão ver artérias representadas da cor vermelha. E veias sempre é representado da cor azul. Prof, por que essa diferença de cor entre artérias e veias? Aqui está relacionado com a diferença da composição do sangue. Eu disse para vocês que o sangue transporta oxigênio, tá? As nossas células, elas precisam de oxigênio para se manter vivas. E o sangue, que é rico em oxigênio, ele é um sangue arterial, tá? Então, o sangue que passa, que está sendo transportado através das artérias, ele é rico em oxigênio. Já o sangue, que nós chamamos de sangue venoso, ele é um sangue pobre em oxigênio e ele possui uma grande quantidade de um metabólito celular, que é o gás carbônico, tá? Isso é importante porque lá para frente vocês vão entender todo esse processo de circulação sanguínea. Então, primeiro passo é entender que o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. E o sangue venoso, ele é um sangue com pouca quantidade de oxigênio, que nós chamamos de pobre em oxigênio, porém ele é rico em gás carbônico, que é um metabólito celular tóxico. Ele precisa sair de dentro das células. E quem transporta ele é as veias, tá bom? Então, temos as artérias e veias, que são os principais vasos sanguíneos. Os capilares, eles são ramificações muito finas, tá? E eles irrigam os tecidos, então eles estão lá dentro dos tecidos do nosso corpo, tá bom? Eles são bem fininhos e eles têm uma característica diferente, que por ele ser mais fino, ele só tem uma única camadinha que o reveste, que é de endotélio vascular. Então, por ele ser mais fino e tá lá dentro dos tecidos, ele permite com que as substâncias passem por essa barreira, que é o endotélio vascular, muito facilmente. Então, por exemplo, o sangue com oxigênio chegou aqui no capilar e precisa ir lá para dentro dos tecidos para permitir com que o oxigênio chegue nas células. Então, o oxigênio transportado pelo sangue passa pela membrana, pela parede do capilar e chega nos tecidos muito mais facilmente, tá? Então, essa característica que os capilares têm é de serem ramificações que irrigam os tecidos e ele só tem uma paredinha, uma camada de células, que é o endotélio vascular, tá? Diferentemente das artérias e veias, que possuem 3 camadas de tecidos, tá bom? Então, tanto artérias quanto veias, elas são formadas por 3 camadas de tecido. Primeiro, uma camada mais externa, que nós chamamos de túnica externa ou túnica adventícia. Depois, tem a túnica média, que é uma camada de tecido muscular. E as artérias têm essa camada de túnica média mais espessa, tá bom? É mais grossa, porque o sangue que passa pela artéria, ele sai do coração com muita força. O coração contrai e empurra o sangue em direção às artérias do nosso corpo. E esse sangue, ele sai com muita pressão, exercendo pressão na parede das artérias. Então, as artérias precisam ter essa camada muscular mais espessa para suportar a pressão que o sangue exerce nas paredes dela. E depois nós temos uma parede mais fina, uma camada mais fina,
que é a túnica íntima, tá? Então, de fora para dentro do vaso, nós vemos o quê? Externamente, a túnica externa, ou adventícia, depois túnica média, músculo, e por fim, lá no interior do vaso, o endotélio vascular, que é chamado de túnica média, túnica íntima, perdão, tá? O mesmo aqui, a mesma composição de tecido, vale para as veias, com a diferença que o sangue venoso, ele é um sangue que não tem pressão, ele não exerce pressão nas paredes das veias, e ele precisa voltar para o coração, então ele tem que vir através das veias contra a gravidade. Porque pense assim, ó, o nosso tecido, vamos pegar lá no pé, tá? As artérias levaram o sangue com oxigênio lá para o músculo da perna, para os músculos do pé. Esse tecido usa o oxigênio, o sangue vai voltar com gás carbônio pelas veias e tem que voltar para o coração. Só que aí, esse sangue, como que ele volta contra a lei da gravidade, tá? Para isso, as veias têm na parede interna delas umas válvulas. E essas válvulas, elas empurram o sangue contra a lei da gravidade, fazendo com que o sangue volte lá do seu pé para o coração, tá bom? E aí, os músculos também ajudam nesse processo, porque durante a contração da musculatura, vai dando ali uma força para as veias se contraírem, as válvulas empurrarem esse sangue até ele voltar para o coração. Bom, entendido a respeito dos dois componentes, sangue e vasos sanguíneos, agora nós vamos começar a falar a respeito do coração, tá? Que é o órgão principal que é responsável por toda essa funcionalidade que esse sistema tem, tá? Inicialmente, eu preciso apresentar para vocês uma membrana que recobre o coração. Então, o coração, ele é revestido por uma membrana que nós chamamos de membrana serosa. Então, observem aqui nessa imagem que eu tenho aqui o coração e foi retirado aqui, foi feito um corte para mostrar para vocês essa película aqui. Essa película é o que nós chamamos de pericárdio. O pericárdio é, então, essa membrana serosa que envolve todo o coração, tá bom? E ela tem uma função muito importante. Essa membrana, o pericárdio, ao recobrir, né, ao envolver o coração, tem a função de reduzir o atrito. Porque quando o coração está batendo, né, no nosso peito, ele está em contato com os pulmões, com a caixa torácica, e esse atrito dos movimentos cardíacos, eles são reduzidos graças à existência desse pericárdio. Nessa imagem aqui, eu mostro para vocês que esse pericárdio, ele funciona como se fosse uma bexiga, tá? Então, ele envolve o coração e ele é formado por duas membranas. Então, a gente tem uma parte, uma membrana que está em contato com o coração, que nós chamamos de pericárdio visceral. Então, o pericárdio visceral é a membrana pericárdica voltada para o coração. Está em contato direto com o coração, é a de dentro. E aí, nós temos uma segunda, que é o pericárdio parietal. O pericárdio parietal, ele está externamente. Então, ele está em contato com as outras estruturas que a gente tem localizado aqui dentro do tórax, tá? Então, o parietal vai estar em contato com os pulmões, com a caixa torácica. Só que aí, o pericárdio parietal e visceral, eles precisam ser unidos, tá? E entre eles existe um espaço que nós chamamos de cavidade do pericárdio. Nessa cavidade do pericárdio tem um líquido
que é o líquido pericárdico, que faz com que as duas membranas fiquem coladinhas. E aí, quando o coração ele bate, evita o atrito, tá bom? Então, a finalidade do pericárdio é a redução do atrito durante os movimentos cardíacos. Agora, a gente vai começar a falar do coração, observando o coração externamente e depois a gente vai falar a respeito dele internamente. Então, o que vocês entendem por coração? O coração, ele é uma bomba contrátil propulsora. Por que bomba contrátil propulsora? O coração, ele é formado por musculatura, tá? Que é o miocárdio. O miocárdio é o músculo cardíaco. E músculo tem a função de fazer contração e relaxamento, tá? E aí, ao contrair e relaxar durante esses movimentos cardíacos, ele está, consequentemente, propulsionando, empurrando o sangue através dos compartimentos que o coração tem, ou também empurrando o sangue para fora do coração em direção aos vasos sanguíneos. Então, por isso que nós chamamos de bomba contrátil propulsora, tá? O coração, ele tem o formato de um punho fechado, tá? E ele parece um cone, tá? Porque ele tem uma parte mais larga e ele dá uma leve afunilada, tá bom? Então, aqui em cima nós chamamos de base e aqui embaixo, que é onde ele fica mais pontudinho, de ápice do coração. Bom, aonde fica localizado o coração? O coração localiza-se num lugar que nós chamamos de mediastino. O mediastino é um espaço aqui no interior da caixa torácica, tá? Aonde nós temos nessa cavidade o local de encaixe do coração e ao lado dele os dois pulmões, tá bom? Então, o coração está localizado no mediastino, que é esse espaço na caixa torácica, onde tem os pulmões ali. Aqui embaixo vai ter músculo e aqui na frente tem os ossos, tá? Que são os ossos da costela, o osso externo, que forma a nossa caixa torácica. Bom, 2/3 do coração está voltado para o lado esquerdo, tá? Então, a gente fala que o coração está do lado esquerdo do peito. É porque a maior parte dele está situada no lado esquerdo do nosso corpo. E aí, nós temos, então, nomeamos o que chamamos de faces. O que são as faces, tá? As faces do coração é o que a gente vê de frente, vê atrás e dos lados. Basicamente isso. Então, nós temos aqui uma face anterior, porque aqui nessa imagem nós estamos olhando o coração de frente. Então, é a face anterior, tá bom? Aí, nós temos uma parte aqui embaixo que é a face diafragmática. Aqui nós temos o coração e aqui embaixo nós temos uma musculatura, que é o diafragma. Então, essa face aqui do coração nós chamamos de face diafragmática. E as faces laterais são as faces pulmonares, porque são as que estão em contato com o pulmão direito ou pulmão esquerdo, tá? Então, a face direita do coração está em contato com o pulmão direito e a face esquerda do coração em contato com o pulmão esquerdo, tá bom? Então, as faces é essa nomenclatura, tá? Que nós usamos para denominar o que está na frente, abaixo, dos lados, tá bom? E aí, o coração, então, ele é formado por camadas, por paredes, tá? E nós temos, então, 3 paredes formando o coração.
Nessa imagem aqui, nós temos o coração num corte, tá? Num corte coronal. Esse corte aqui tá mostrando para vocês essa parede, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos ter uma parede externa, uma parede média e uma parede interna, tá? E aqui eu represento para vocês. Vamos analisar as paredes do coração olhando ele daqui de dentro para fora, tá? Então, internamente, nós temos uma camadinha de tecido conjuntivo que nós chamamos de endocárdio. Esse endocárdio, ele reveste aqui o interior dos ventrículos. Então, o sangue, quando ele entra dentro do coração, ele está em contato com o endocárdio, tá? A parede do meio, que é essa daqui na imagem, que eu estou passando laser para vocês, é a parede, a camada muscular, tá? E o músculo cardíaco nós chamamos de miocárdio. Então, segunda parede do coração. E a terceira, que é a mais externa, é o epicárdio, tá bom? Então, olha aqui nessa outra imagem, seria essa paredezinha branca aqui, que é a externa do coração, o epicárdio. Então, agora a gente vai focar no coração, tá? Olhando ele externamente, que nós chamamos de morfologia externa do coração, o que ele tem que a gente consegue identificar externamente, tá bom? Então, primeiro, vamos nos localizar. Aqui nós temos uma margem superior. Na margem superior, nós temos a base do coração, que é onde é a parte do cone que é mais larga ali, que eu falei para vocês. Na base do coração, nós temos vasos, tá? E esses vasos, eles estão chegando ou saindo do coração. Então, eles trazem sangue ou levam sangue do coração para o corpo. Então, os vasos que estão aqui em cima, nós chamamos de vasos da base. Depois eu apresento eles para vocês, tá bom? Então, na margem superior, nós temos a base, que é onde nós temos os vasos sanguíneos do coração. Na margem inferior, nós temos aqui o ápice, que é a pontinha do cone, tá bom? E temos duas margens, que é a margem direita, aonde nós temos átrio direito e ventrículo direito, e margem esquerda, aonde nós temos átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, tá bom? Seguindo, então. Aqui, nessa figura, eu quero começar a apresentar para vocês os vasos da base. Então, vamos pegar essa margem, que é a margem superior do coração. Então, aqui nós temos a base. Então, pensem que a base do coração está para cima, na margem superior. Enquanto na margem inferior nós temos o ápice. Então, base e ápice, tá? Aqui na base nós temos esses vasos, que são os vasos da base. Prof, quais são esses vasos? Vamos lá, começar a nomeá-los, tá bom? A primeira artéria, e é a de maior calibre que nós temos no nosso corpo, que é responsável por o sangue, por transportar, por conduzir o sangue que sai do coração com muita força em direção a todo o nosso organismo, é a artéria aorta. Então, aqui nós temos a aorta, tá? A aorta, ela sai de lá de dentro do coração, que ela sai do ventrículo esquerdo. Mas, basicamente, a gente vê ela aqui em cima, em um aspecto que a gente chama de arco. Então, essa parte curvadinha aqui é o arco da aorta. Então, a aorta, primeiro vaso da base. Tá vendo que a aorta tem 3 ramificações? Ela se ramifica em diversas outras artérias para o nosso corpo, tá? Mas as 3 principais é braquiocefálico, carótida e subclávia. Essas daqui
vão levar sangue para a cabeça, pescoço e membros superiores direito e esquerdo. Então, braço direito, braço esquerdo, tá? Depois, nós temos uma marquinha azulzinha. Se tá em azul, é veia, tá? Então, a veia cava, ela traz sangue do corpo todo para chegar no coração. A veia cava, ela chega no átrio direito, tá? A próxima é a troncopulmonar. A troncopulmonar, ela faz uma bifurcação, ela tem um formato de T, tá? Então, ela vai se ramificar em artérias e elas vão para o pulmão, tá? Ela sai do coração, se divide e vai uma para o pulmão direito e uma para o pulmão esquerdo. Mas, prof, por que essa artéria tem que ir levando sangue do coração para o pulmão? Porque o coração precisa, né? O sangue precisa receber oxigênio lá nos pulmões. Então, lá nos pulmões acontece a troca gasosa, tá? E essa troca gasosa, ao acontecer ali, o sangue precisa ser conduzido pelos vasos até lá. Então, chegando no pulmão, nós temos as artérias pulmonares, direita e esquerda. Quando o sangue recebe oxigênio, ele volta para o coração de novo. Então, ele sai do pulmão rico em oxigênio, volta para o coração através das veias pulmonares, tá bom? E depois, aqui embaixo, eu tenho a veia cava inferior. Então, nós temos veia cava superior e inferior. A aorta e a troncopulmonar como sendo os principais vasos da base, tá bom? Isso aqui é para apresentar para vocês, porque lá na circulação do sangue, vocês precisam entender qual é o trajeto que o sangue está fazendo e por qual vaso ele está passando, tá? Aí, como é o coração internamente, tá? Internamente, nós temos, então, o coração possuindo 4 cavidades, tá? Na margem superior, nós temos os átrios. Na margem inferior, nós temos os ventrículos. Então, quais são as 4 cavidades do coração? Átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? E aí, para dividir essas cavidades, existem barreiras, tá? Então, existe uma parede aqui, uma barreira que separa átrio direito de átrio esquerdo. Essa barreira nós chamamos de septo interatrial, tá? Então, é um septo que está entre os átrios. Para separar os 2 ventrículos, o direito do esquerdo, existe outra barreira, que é o septo interventricular, tá? E aí, existe uma outra barreira que vai separar átrio de ventrículo. E elas estão, olha, bem aqui, tá? Que são os septos atrioventriculares, ou seja, septo que está entre átrio e ventrículo, tá? E esse septo atrioventricular, ele é muito importante e nós chamamos eles de válvulas cardíacas, tá? Funciona como se fosse uma portinha que abre e fecha, permitindo a passagem do sangue do átrio para o ventrículo, tá bom? Então, essa é a finalidade das válvulas cardíacas. Então, aqui nessa imagem, eu mostro para vocês as válvulas, tá? Ou também chamados de septo atrioventriculares. Então, aqui nós temos o septo atrioventricular direito, tá? Também chamada de válvula tricúspide. E aqui do lado esquerdo, nós temos o septo atrioventricular, também chamada de válvula mitral ou bicúspide, tá bom? Esses são os nomes. Tá vendo que aqui em cima, nessa imagem, tem outra válvula, tá? Essa válvula, elas estão na base dos vasos. Então,
A aorta e a troncopulmonar, ó, vamos aqui para essa imagem. Aqui nós temos a aorta que sai do ventrículo esquerdo. E ela precisa ter uma válvula aqui também, para impedir que o sangue, quando ele é empurrado, né? Quando o coração contrai e empurra o sangue em direção à aorta, essa válvula ela existe aqui para impedir o refluxo, o retorno do sangue, tá? Então, nós temos as válvulas também na aorta e na troncopulmonar, tá bom? E elas têm características diferentes. Então, a tricúspide está entre átrio direito e ventrículo direito, a válvula mitral entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Enquanto as outras duas válvulas, que nós chamamos de semilunares, estão ali na base da troncopulmonar e também na base da aorta. E a finalidade das válvulas são impedir o refluxo do sangue de um compartimento para o outro, tá bom? Agora, por que ela chama tricúspide ou bicúspide, né? A do lado direito, que é a válvula tricúspide, por que ela recebe esse nome? Olhem aqui, ela tem 3 lâminas, tá? Então, esse formatinho dela, ó, 1, 2, 3, faz com que nós chamamos ela de tricúspide. A do lado esquerdo é bicúspide, porque tem só 2 laminazinhas. Então, 1, 2, tá? Lembrem-se que a bicúspide também pode ser chamada de mitral, tá bom? Como que essas válvulas funcionam? Essa imagem aqui do canto, eu passei muito rápido aqui, só um pouquinho, deixa eu voltar. Essa imagem aqui vai representar para vocês a válvula tricúspide e a bicúspide, tá? E como que elas funcionam? É como se fosse o que eu disse para vocês, uma portinha que se abre e fecha para impedir, né? Para permitir a passagem do sangue e impedir que o sangue volte para o outro compartimento. Ela parece um paraquedas, né? E essas válvulas, elas são muito importantes porque elas têm umas cordinhas. Observem aqui, tá? Então, aqui a gente tem as válvulas, que é essa membraninha, e aqui a gente tem as cordas tendíneas, que é como se puxasse, tá? Para abrir o paraquedas. Então, essas cordas tendíneas, elas ficam fixadas em músculos lá no interior do ventrículo, que são os músculos papilares. Aí o músculo papilar contrai, puxa as cordas tendíneas e faz com que a válvula se feche. Aí o sangue que passou foi para o ventrículo, não consegue mais voltar para o átrio, tá? Então essa é a finalidade das válvulas. Funcionar ali impedindo o refluxo do sangue através dos compartimentos. E agora a gente chega na circulação sistêmica, ou também chamada de pequena e grande circulação, tá? Essa pequena e grande circulação, ou também chamada de sistêmica e pulmonar, por que ela tem esses 2 nomes? Vamos nos ater ao termo sistêmico e pulmonar. Sistêmico é quando o sangue sai do coração e vai para todo o nosso corpo. Já a circulação pulmonar, nós estamos restrito ao sangue que está percorrendo as cavidades do coração, então está passando através de átrio, ventrículo, indo para o pulmão e voltando para o coração, tá bom? Prof, como isso vai acontecer? Essa circulação sistêmica, que é levar o sangue para todo o nosso corpo, nós também podemos chamar de grande circulação, tá? Que é quando o sangue está saindo do lado esquerdo do coração. Então, do lado esquerdo do coração, nós vamos ter aqui representado em vermelho um sangue que está riquíssimo em oxigênio. Então, se é um sangue rico em oxigênio, ele vai sair do coração para a artéria. E a artéria que sai do coração é a artéria aorta, tá bom? Então, o coração contrai, empurra
propulsiona o sangue do ventrículo para a aorta. E aí esse sangue vai para todo o nosso corpo, promover, né, o transporte de oxigênio para todos os nossos tecidos. Já quando esses tecidos usaram esse sangue, que agora esse sangue vai ficar pobre em oxigênio, né, porque usou o oxigênio presente no sangue, ele capta, então, o metabólito, que é o gás carbono. Então, o gás carbono vai voltar no sangue e o sangue vai ficar agora, vai voltar por veias. É o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio. E as veias vão levar esse sangue pobre em oxigênio para o coração. Se é um sangue pobre em oxigênio, o sangue precisa chegar no coração para ir para os pulmões receber oxigênio de novo. E aí acontece tudo de novo, tá? Então, agora eu vou mostrar um videozinho bem rapidinho para vocês. É uma paródia. E essa paródia, ela é muito didática e esquematiza muito bem a pequena e grande circulação, tá bom? Deixa eu minimizar aqui. Pequena circulação é muito fácil, tem problema, não. A grande é mais fácil, então. O sangue faz esse esquema. Do átrio direito pro ventrículo vai pra artéria pulmonar. No pulmão se faz a troca, vai ficar cheio de O2 pra voltar pro coração. Usa veia pulmonar, entrando no átrio esquerdo pro corpo direcionar. Pequena circulação é muito fácil, tem problema, não. A grande é mais fácil, então. O sangue faz esse esquema. Olha o esquema aí. Pequena circulação é muito fácil, tem problema, não. A grande é mais fácil, então. O sangue faz esse esquema. Do átrio esquerdo, meu amigo, no ventrículo vai passar. Pela artéria, a aorta sai, todo o corpo oxigenar. Artérias e arteríolas, capilares, células, glândulas e vai pras veias. Veia acaba pra encerrar. Tricúspide tá do lado direito, mitral vai estar do lado de lá. Saindo está do lado direito, a tão importante válvula pulmonar. Do lado esquerdo, a aórtica é a válvula importante, escoando pra lá. O arco da horta, vasos importantes, já pega um caminho pro sangue levar. Pequena circulação é muito fácil, tem problema, não. A grande é mais fácil, então. O sangue faz esse esquema. Olha o esquema aí, pequena. Bom, acho que com esse vídeo dá para ilustrar um pouco melhor, tá? Como que vai acontecer essa pequena e grande circulação. Então, eu vou retomar aqui, passo a passo, com vocês, o que ele falou ali nessa paródia, tá? Então, eu disse que do lado direito, nós temos átrio direito, ventrículo direito. Átrio direito recebe todo o sangue vindo do corpo através das veias. E a veia que chega no átrio direito é a veia cava, trazendo esse sangue pobrinho em oxigênio. O sangue chega no átrio direito, vai para ventrículo direito. Do ventrículo direito, o sangue é direcionado para os pulmões através da tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita
e esquerda. Então, o sangue vai para os pulmões, direito e esquerdo. Lá nos pulmões acontece a troca gasosa. O sangue deixa, então, tá? O metabólito, que é o gás carbônico, e recebe um monte de oxigênio. Então, agora, esse sangue, ele é rico em oxigênio. Ele sai dos pulmões pelas veias pulmonares e volta para o coração. Chega no átrio esquerdo, do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele contrai com muita força e empurra, propulsiona o sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que vai levar o sangue, então, para todo o corpo, todas as células do nosso corpo, tá bom? Então, essa pequena e grande circulação, ela é baseada nesse fluxo, no circuito que o sangue faz. E aí vocês têm que saber que, então, o sangue, ele é pobre em oxigênio, o sangue venoso. E aí ele vai para os pulmões, recebe oxigênio e volta para o coração como um sangue arterial, então, levando oxigênio para todos os nossos tecidos, garantindo a manutenção das nossas células. Bom, o que eu tenho para enfatizar para vocês e explicar, né, com um pouco mais de detalhes nessa aula de sistema cardiovascular é isso. Agora a gente abre uns minutos para perguntas. Natália? Eu finalizei por aqui. Então, eu acredito que agora a gente vai abrir para as perguntas aí uns minutinhos. Só um minutinho que eu não visualizo as perguntas de vocês. Natália? Oi. Oi. Tudo certo? Tudo certo. Adorei a paródia aqui. Perguntas agora? Sim, vamos lá. Tem um aluno aqui que me enviou até no particular. Estou aguardando aqui. A Mara Duarte colocou aqui. Como é feita... Não, a Laiane Silva. Como é feita a cirurgia quando alguma válvula não está mais fechando corretamente? Então, essa cirurgia é a de substituição de válvula cardíaca, né? Existe esse procedimento e ele é muito comum de acontecer, principalmente quando existem algumas condições patológicas que lesionam essas válvulas. E aí, essa lesão na válvula, seja a válvula mitral, que é ali a do lado esquerdo, ou a válvula tricúspide do lado direito, essa válvula ela não se fecha mais totalmente. Então, ela fica semi-aberta e começa a promover um refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. E aí, esse indivíduo, ele começa a ter um problema de insuficiência cardíaca, né? Porque o fluxo sanguíneo, ele vai começar a ficar alterado por causa dessa condição. Aí, é uma cirurgia por substituição de válvula, eles colocam uma válvula sintética, tá? E o paciente, depois desse procedimento cirúrgico, ele consegue viver com uma excelente qualidade de vida e por muito tempo. Mas é uma cirurgia de extremo risco, muito delicada, porque é uma cirurgia cardíaca, né? O paciente vai para a UTI, o processo de recuperação é muito lento, mas acontece. Certo, professora. A Edilene Vieira perguntou: o que leva uma pessoa a ter arritmia cardíaca? A arritmia cardíaca ela pode ser ocasionada por várias condições, tá? Nessa arritmia cardíaca é uma desfrequência, digamos assim, dos batimentos cardíacos, tá? Então, pode ser por uso de medicação,
por uma predisposição genética, diversos fatores eles podem levar à arritmia, tá? E aí o coração, ele fica desritmo, na verdade, ele perde o ritmo dos batimentos cardíacos, então o batimento vai ficar alterado, e isso, dependendo, pode levar a uma parada cardiorrespiratória, e o paciente pode ir a óbito por uma arritmia cardíaca. Ótimo. A Joyce, que problemas surgem quando a válvula permite que o sangue volte para outro compartimento? Então, que foi o que eu estava mencionando anteriormente, né? Esse paciente, quando ele tem refluxo sanguíneo de um compartimento para o outro, então, se a finalidade da válvula é impedir que o sangue que passou do átrio e foi para o ventrículo, e essa válvula não funciona e o sangue volta do ventrículo para o átrio, tá? Esse paciente, ele vai começar a apresentar um cansaço, tá? Muito grande, porque ele vai ter uma alteração de fluxo sanguíneo ali. Então, é o que a gente caracteriza por uma insuficiência, né? Isso vai acontecer enquanto o paciente estiver com esse refluxo sanguíneo por deficiência de válvula, ele vai ficar muito cansado, tá? Ele vai ter um cansaço físico muito intenso. A menor atividade que ele exercer no dia a dia, varrer uma casa, vai parecer que ele realizou uma maratona, tá? Aí também depende do grau de refluxo, se eu não me engano, tá? Mas depende, às vezes se for muito pequeno, né? E aí quanto maior esse problema, essa deficiência da válvula, mais condições debilitantes o paciente vai apresentando. Tá. William, atletas de alto nível antigamente faziam transfusões para melhorar o desempenho. Qual a melhora desse processo? Hoje é considerado doping. Então, essa transfusão, eu acredito que seja... desculpa, eu não, esse termo... no esporte, né, a fisiologia do exercício não é a minha área, né? Mas na fisiologia do exercício tem toda uma explicação por trás. Eu acredito que seja por aumento de fluxo sanguíneo, e aumento de fluxo sanguíneo você favorece uma maior oxigenação para os tecidos. Então, consequentemente, durante a prática de atividade física de alto rendimento, os músculos consomem mais oxigênio, tá? E aí, você aumentando esse fluxo sanguíneo, consequentemente, uma maior oferta de oxigênio, isso pode levar a uma melhora de desempenho, tá? Mas aí, na fisiologia do exercício, tão especificamente, eu fico devendo. Eles vão ter fisiologia humana mais para frente, e dá para abordar isso, sim, com certeza, com o professor da disciplina. Isso. Teve uma aluna que me mandou aqui no WhatsApp. Eu queria perguntar qual é a localização da veia cava de quem tem persistência da cava superior esquerda. A veia cava, nós temos duas, né? A veia cava superior e veia cava inferior. E ambas, elas chegam no átrio direito, tá? Então, se você tem ali uma ligeira deficiência da superior, o seu fluxo sanguíneo venoso, ele está sendo mais transportado e chegando através da inferior no átrio direito, tá? Mas nós temos duas, então. E aí, ambas, elas têm abertura no átrio direito. Ótimo, professora. A Du Routines, o coração, quanto mais velho, se torna mais rígido? Não é que se torna mais rígido, né? Porque todo o nosso corpo, ele, com o passar dos anos, né, com o avanço da idade, ele tende a ficar mais debilitado. Então, pense que o coração, ele é uma musculatura que ele fica em processo constante de funcionamento, né? E com o passar do tempo, dependendo das condições, né? Se é um indivíduo fumante, com algumas condições de patologias pré-existentes, ele pode sim a desenvolver
problemas cardíacos, mas não é que o termo rigidez dá a entender que é a musculatura do coração que vai ficando dura, e não é isso que acontece, né? Ele vai ficando mais fraco com o passar dos anos, né? Porque é um músculo que está em constante atividade e que pode ser assim, que mais para frente a frequência cardíaca diminui, ela tende a diminuir, então o coração diminui os batimentos por minuto, aí depende se o indivíduo também ele é hipertenso, né? São vários os fatores que podem levar a complicações ali, mas não rigidez propriamente dita. Tá. A Fernanda, professora, você falou sobre a força que o coração faz para mandar o sangue para o corpo. Se existe a dificuldade dessa pressão, o que pode ocorrer? Então, nós temos o processo de contração e relaxamento do coração, né? Porque esse circuito ali que eu falei para vocês, que é o sangue passando através de átrio, ventrículo, isso tudo está acontecendo simultaneamente. Você não tem um compartimento vazio e o outro se enchendo. Enquanto, né, um esvaziou, o outro se enche, automaticamente você tem mais sangue chegando. Então, esse é um processo dinâmico. Isso acontece através das sístoles e diástoles, né? A sístole está fazendo a contração e a diástole o relaxamento dessa musculatura do coração ali, tá? Então, quando o coração está propulsionando o sangue do ventrículo esquerdo em direção à aorta, pense que esse sangue ele tem que sair com muita força de dentro do coração, tá? Então, a contração do ventrículo esquerdo, ela é muito intensa, ela é vigorosa. Tanto que a parede de músculo que tem no ventrículo esquerdo, ela é mais espessa que do lado direito, porque precisa de mais força de contração. Então, ao contrair com muita força, empurra o sangue com muita pressão para a artéria. Por isso que nós conseguimos determinar a pressão arterial. Então, quando você vai aferir a pressão, sabe, tá 13/8, 13/9, isso diz respeito à força de pressão que o sangue está fazendo na parede das artérias, tá? E aí, se o indivíduo tem na patologia, que é, né, primeiro a gente começa a estudar na área da saúde a anatomia, que é o conhecimento das estruturas anatômicas. Depois vocês vão para uma outra disciplina, que é a fisiologia, entender como que acontece essa contração, o relaxamento, que está determinando todo esse processo. E, posteriormente, vocês têm a patologia, que é o estudo das condições patológicas, das doenças que cada um desses órgãos apresentam. Então, a insuficiência cardíaca, que vai ser, né, uma condição patológica, onde o coração ele deixa de ser tão forte, ele perde um pouco essa capacidade vigorosa de contração. Então, aí vocês vão estudar essas outras patologias cardíacas em uma outra disciplina, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Bastante perguntas de doenças, né? Então, a doença está associada com a disciplina de patologia. Claro que vocês vão precisar do conceito base de anatomia. Eu vou colocar aqui de um aluno que me pediu no WhatsApp também. O Igor, onde se localiza a artéria coronária, professora Gislaine? É essa artéria que sofre obstrução, dificultando a passagem do sangue? Exatamente. A coronária eu não apresentei aqui para vocês, mas eu posso abrir um anexo aqui rapidinho no material? Sim, claro. Eu abro aqui bem rapidinho e já mostro. A coronária ela é responsável pela irrigação do músculo cardíaco. Quando a gente fala de coração, né, que o coração recebe sangue, automaticamente a gente acha que só por ter sangue dentro dos compartimentos que ele já recebe sangue oxigenado. E não é bem assim que funciona, tá? O nosso coração, ele precisa ter uma vascularização própria. Deixa eu projetar aqui só um minutinho. Tá projetando aí? Ainda não.
Não. Deixa eu ver aqui se foi. Ah, agora sim. Agora sim, né? Uhum. Então, a artéria coronária, ela vai ser responsável por fornecer sangue rico em oxigênio, esse sangue arterial, para o próprio miocárdio, para o músculo cardíaco. Pensem que todas as células do nosso corpo precisam de oxigênio para garantir sua sobrevivência. O fato do coração receber sangue internamente não garante a ele essa capacidade. Então, saindo aqui da base da aorta, então aqui a gente tem a aorta saindo lá do ventrículo esquerdo. Só que aqui da basezinha dela sai a artéria coronária, tá? As coronárias, elas se ramificam. Eu acho que tem uma outra imagem aqui. Aqui. A coronária, ela se ramifica, tá? Então, aqui, ó, nós temos a base da aorta externamente, tá? Então, elas vão se ramificar externamente e vai promover o aporte sanguíneo rico em oxigênio para o músculo cardíaco, que é o miocárdio, tá? Então, ela vai se dividir em lado direito, levando o sangue aqui para o miocárdio do lado direito e do lado esquerdo, tá? Fazendo essa rede de vasos que nós chamamos de vascularização própria do coração. A coronária é muito importante, porque em algumas situações pode acontecer dessas coronárias, por acúmulo de placas de gorduras, formar ali um trombo em algum lugar, tá? E impedir que o sangue chegue num determinado local. Então, quando você tem um trombo impedindo o sangue de fluir por um vaso sanguíneo, entendam que vai levar uma deficiência de sangue oxigenado para o tecido. E o tecido faz o quê? Morre. Aí a gente tem a complicação chamada de infarto, tá? Que é ocasionada por obstrução da artéria coronária, tá? Então, a coronária é esse vaso aqui, né? Essa artéria que sai aqui da base da aorta, promovendo sangue, levando sangue para o músculo cardíaco, para o miocárdio. Fui clara? Sim, professora. Tem várias perguntas ali no chat sobre sistema emocional, alteração por crise de ansiedade. A circulação, sim, é afetada de acordo com o sistema imunológico e principalmente com o sistema emocional e psicológico do paciente. Pressão arterial, pressão arterial, ela oscila muito em indivíduos com estados emocionais alterados, né? O sistema nervoso, ele controla todo o nosso corpo, né? Então, o indivíduo com ansiedade, ele tende a ter crises hipertensivas. Muitas vezes o psiquiatra, ao iniciar um tratamento, ele também, né? O médico recomenda acompanhamento com um cardiologista por um tempo, porque ele vai ter crises hipertensivas, aumento de pressão arterial, né? Mas isso é ocasionado por uma condição emocional. Depois que restabelece essa condição, a pressão tende a voltar à normalidade, tá? Então, é comum disso acontecer. Pensem que o nosso cérebro comanda o corpo todo. Sim, e com certeza uma alimentação balanceada, estado de emoção equilibrado e atividade física contribui para uma circulação muito de eficiência, né, professora? Exatamente. E eu vou colocar a última aqui. Tem muitas perguntas de patologia, tá, pessoal? Tem como explicar como acontece o sopro no coração? Essa foi recorde, professora. Ah, tá. Eu vou voltar aqui na minha outra aula. E aí eu falo um pouquinho mais sobre isso também. É uma condição patológica muito comum na infância, né? Deixa eu só vir aqui para aqui. Tá projetando aí, Natália? Ainda não, mas já vai projetar. Projetou.
Opa. Bom, primeiro eu quero falar para vocês de uma presença de uma estrutura que a gente tem ali no átrio direito, tá? Para eu contextualizar um pouquinho sobre o sopro, tá? No átrio direito, nós temos, no indivíduo adulto, um sinal que é chamado de fossa oval. O que é essa fossa oval? A fossa oval é só uma depressãozinha que a gente tem aqui, ó, no septo interatrial, tá? Então, olha aqui nessa outra imagem. Aqui nós temos o septo interatrial, que está dividindo, né, separando átrio direito de átrio esquerdo, tá? Esse septo interatrial, nos bebês, na fase embrionária, o que acontece? Existe uma abertura nesse septo, e aí nós chamamos de forame, tá? Oval, que é uma abertura. Então, isso promove a comunicação do sangue lá na vida embrionária, lá na vida intrauterina, entre os dois átrios. Por quê? O bebê vai receber sangue oxigenado vindo da mãe. O coração dele não vai fazer esse processo de circulação, de pequena e grande circulação lá na vida uterina, tá? Então, o sangue do bebê chega aqui no átrio direito, passa para o esquerdo e vai para a mãe, volta e assim por diante. Então, existe uma comunicação entre lado direito e esquerdo na vida embrionária. Essa abertura, que é o forame oval, ela precisa fechar até 48 horas após o nascimento, tá? E aí, ela se fecha e fica só o sinalzinho ali que a gente chama de fossa oval, do que um dia foi a abertura. O que pode acontecer é que alguns indivíduos, eles permanecem ali com essa leve aberturinha, tá? Então, por isso que é muito comum, às vezes, na pediatria, as crianças, às vezes, serem submetidas por procedimentos cardíacos por essa condição, que foi herdada da vida embrionária e que permanece para a vida adulta também, tá? Então, essa questão do forame oval, eu acho muito interessante contextualizar, explicar para vocês a existência dele. Mais alguma dúvida? Tá, tem muitas, mas agora é a última de verdade, que eles estão me bombardeando aqui no WhatsApp, Gislaine. Em um infarto do miocárdio, ocorre o rompimento? Chega a romper o pericárdio também? Bom, no infarto agudo do miocárdio, a gente tem o que pode acontecer, né? É o que eu estava explicando daqueles vasos ali, da artéria coronária. Essa artéria obstruída, o infarto é a morte do tecido, tá? É a morte do tecido cardíaco. E ele tende a ficar com a coloração alterada. Por quê? Quando você tem hipóxia, que é a falta de oxigênio no tecido, esse tecido fica roxo, tá? Ele necrosa. Não chega oxigênio, as células morrem. Então, no infarto, é isso que está acontecendo. Por uma condição que obstrui ali, então, um indivíduo com colesterol super alto, tabagista, que tem formação de placas de ateroma, né? Essas gorduras, elas se desprendem, elas ficam no interior da parede dos vasos e elas podem obstruir a coronária e aí o sangue não chega no miocárdio. Esse infarto, ele pode ser parcial ou ele pode ser em grande proporção, fazendo com que todo o miocárdio venha a morrer, entre infarto, que é o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio, que é quando normalmente a obstrução da coronária foi bem na porção inicial e não chega mais sangue em uma grande parte do miocárdio. E aí o indivíduo não tem como, ele não consegue sobreviver, porque todo o músculo cardíaco foi lesionado, foi a morte ali dos tecidos, das células, por falta de sangue oxigenado chegando lá.
Agora, em muitas condições, o indivíduo pode ter um infarto, 2, né? Porque depende se foi em ramificações menores da coronária e só uma parte pequenininha do tecido do miocárdio morreu ali no caso, tá? Tá ótimo, professora Gislaine. Quero te agradecer mais uma vez. Já abusamos de você. Daqui a alguns minutos, a gente tem outra live. Então, pessoal, eu quero agradecer a participação de todos e quero enfatizar sobre a atividade prática de anatomia. A professora Gislaine, quem preparou, a gente roteirizou aulas gravadas, práticas para vocês dentro da plataforma, e vocês têm um arquivo de atividade prática, na qual ela direcionou com questões sobre o conteúdo, que tem resposta disso dentro do conteúdo abordado pela professora, dentro da gravação da atividade prática disponível na plataforma de estudos de vocês. Então, a atividade é só responder aquelas questões relacionadas ao conteúdo. Mas vocês podem estar entrando em contato com o tutor do curso, ele está orientado. Eu mesmo fiz um vídeo orientando vocês e explicando. Se você não viu esse vídeo ainda, pode solicitar para o seu tutor sobre como realizar essa atividade prática, tá? Mas eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Lembrando que a nossa live fica gravada, disponível para você assistir mais tarde, dissipar isso para outros alunos que não conseguiram assistir ao vivo. Professora Gislaine, mais uma vez, em nome da Unifatesc, eu agradeço de coração o seu empenho, a sua dedicação. Os alunos estão apaixonados e não querem que a aula acabe. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Espero que nos vejamos em breve novamente. Boa noite a todos. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.